Oi, seja bem-vindo ao curso de Git e GitHub da base dos dados. Eu sou a Marina, eu sou analista de formação técnica e eu vou acompanhar vocês durante essas 3 aulas que consistem esse curso. É importante dizer que esse curso é um curso totalmente gratuito. As 3 aulas vão ficar indefinidamente aqui no YouTube para vocês assistirem, mas se você quiser o curso com certificado, você pode entrar no link que vai estar na descrição e acessar as condições para conseguir esse certificado, tudo bem? Bom, vamos então para o curso. Lembrando que esse é um curso de Git para iniciantes, o foco dele é te deixar habituado com o Git o suficiente para fazer parte de projetos, né? Seja colaborativos com uma equipe, ou seja, pegar e colaborar com algum projeto que esteja online no GitHub, ou só para lidar com o seu próprio projeto, colocar ele no GitHub, fazer seu controle de versões e entender como seu projeto está evoluindo de uma forma mais organizada. Na aula de hoje a gente vai falar sobre controle de versões para projetos individuais. Então a gente só quer saber para o projeto que estou eu sozinha fazendo. A gente vai evoluir para uma equipe na próxima aula. Então, o que a gente vai falar mais detalhadamente? A gente vai entender um pouquinho o porquê usar um controle de versões, quais são os conceitos principais, quais são as palavras-chave que eu vou ficar repetindo o tempo inteiro ao longo desse curso, e como usar o controle de versões sozinho, né? Meu projeto, meu computador, como é que eu vou controlar as versões do meu trabalho. Para isso, a gente vai conhecer o que é o Git, como instalar, quais são os comandos principais dele, e aí a gente vai usar uma ferramenta chamada GitHub Desktop para fazer algumas coisas com o Git localmente e criar um repositório online com o GitHub. Vamos começar conhecendo o problema. Então, entender o porquê é tão importante fazer um versionamento envolve entender como é que funciona fazer coisas, né, que necessitam versionamento. O que a gente vai fazer nesse curso? A gente vai fazer algo um pouquinho diferente de todos os cursos de Git que tem por aí. Se vocês procurarem, vocês vão ver que vários cursos estão voltados para desenvolvedores. Então, para fazer organização do código, versionamento do código. Acontece que o Git não é para código especificamente. O Git é um versionamento, um controle de versão de documentos. Você pode usar para qualquer coisa. E muitos profissionais de outras áreas também podem se beneficiar desse mesmo versionamento. Então, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre essas outras possibilidades. Um exemplo seria escrever uma tese, ou fazer um trabalho em grupo, ou escrever um livro, que é o que a gente vai fazer. A gente escolheu escrever um livro ao longo desse processo para mostrar que não precisa ser um código, basta ser um arquivo que vá ter edições ao longo do tempo, tá? O exemplo da tese, da dissertação, ele é muito bom porque sempre envolve você enviar a sua dissertação para o seu orientador, ele ver, avaliar, enviar de volta, você mexe, faz as edições que ele pediu, envia de volta para ele. Quando você vai ver, você já está lá com um arquivo gigantesco de nome, revisão 3, agora vai, essa é do dia tal, é uma doideira. Então, a gente vai lidar com isso no caso de um livro. No caso de um livro, a gente vai escrever esse livro num editor de texto super simples. No meu caso, eu estou usando o editor de texto do Linux, porque eu uso o Linux, tá? Mas você podia usar o seu Notepad no Windows, podia usar o OpenOffice, o Writer, né? Podia usar o Word da Microsoft, pode usar o que você quiser, tá bom? E aí, a gente vai pensar que eu estou fazendo dias de escrita e dias de edição separadamente. Quem escreve sabe que às vezes você tem que ter a cabeça de editor e tem que ter a cabeça do escritor, e essas duas não necessariamente acontecem no mesmo dia. Aliás, às vezes é até melhor que aconteçam em dias separados, em momentos separados, né? Então a gente vai pensar assim também, que acontece em momentos separados, para entender essa situação do que está acontecendo aqui. Bom, eu tenho aqui meu primeiro rascunho do livro, né?
Abri aqui meu TXT e criei meu primeiro rascunho. Ele tem 2 capítulos, cada capítulo tem 2 parágrafozinhos curtinhos e vai ser isso para poder viabilizar aqui o curso, né? Então, eu vou ler rapidinho para quem tem alguma questão de visão. Capítulo 1. Era uma vez a escritora indecisa. Ela não sabia sobre o que escrever. Também não sabia que nome escolher para seus personagens. Tinha, até mesmo, dúvidas sobre se escreveria em primeira pessoa ou em terceira. Escrever livro é difícil, né? Esse difícil está escrito com O no final da palavra, tá bom? Capítulo 2. A gata Canela subiu sobre a mesa, percebendo que sua humana não se mexia há um tempo. Mexia está escrito com CH. Olhando assim fixamente para a tela branca, certamente ela poderia se distrair dando uma fofadinha em seu queixo, não é mesmo? E a gente tem aqui, então, nesse capítulo 2, o Mexia com CH e o Canela, que é o nome da gata, que está em letra minúscula. No dia seguinte, a gente vai lá fazer a nossa edição do texto. E é um dia de edição do capítulo 1. Então, eu vou só editar capítulo 1. Cheguei aqui, fiz a primeira edição lá numa frase. Então, a frase era: tinha até mesmo dúvidas sobre se escrevia em primeira pessoa ou em terceira. E ficou: tinha até mesmo dúvidas sobre escrever em primeira pessoa ou em terceira. Também fez uma edição ali no difícil, né? O difícil que estava escrito errado, a gente corrigiu e só consertou erro. Foi a primeira parte da edição. Aí teve um segundo dia de escrita. No segundo dia de escrita, a gente escreveu um terceiro capítulo, que é o seguinte: enquanto Canela recebia seu carinho, foi a vez do gato Purê começar a miar. Miar e miar alto. Um grito desesperado de um gato que vê o fundo do poço ao notar o fundo do potinho de comida aparecendo entre os grãos de ração. Tadinho do Purê, gente. Tá com fome. Quem tem gato sabe que é assim mesmo. O gato vê o fundo do potinho e já começa a miar. Mas enfim, a gente tem aqui agora um terceiro capítulo, né? A edição do primeiro segue ali, a gente tem um terceiro capítulo. Aí é o dia do segundo dia da edição, a gente vai lá mexer no capítulo 2. No capítulo 2 a gente corrige os erros. Eu corrigi o Canela, que estava minúsculo, pus em maiúsculo. Corrigi o Mexia, que estava com CH e agora está com X. E coloquei mais uma frase ali, porque eu achei que cabia, que valia a pena, que precisava para dar, sei lá, sustância no capítulo. Aí eu coloquei: Canela se esfregou nas mãos paradas sobre o teclado e se sentou entre a tela e os olhos da escritora. Foi impossível resistir a essa distração. E pronto, fez essa inserção de frase nova. Porque, como você pode ver, a editora não está muito feliz com esse capítulo, né? Ela já está querendo ver o que fazer. Aí, no terceiro dia de edição, a editora olha para o capítulo e fala: não quero mais. Vou cortar ele fora. Vou cortar o capítulo 2 fora, eu quero capítulo 3 vira capítulo 2, faço a modificação que precisava, né? A gente precisa editar o comecinho do capítulo 3, que agora é o capítulo 2, e aí o que era enquanto Canela recebia seu carinho, foi a vez do gato Purê começar a miar, ficou enquanto tentava escrever, o gato Purê começa a miar. E todo o resto se mantém igual. E a gente vai salvando cada vez que faz essa edição, porque isso está acontecendo em dias diferentes. Aí no terceiro dia de escrita, a gente escreve mais um capítulo. Vou escrever no capítulo 3, que é: capítulo 3. A escritora indecisa precisa se decidir. Vai acudir o gato ou escolher uma história para escrever? Ainda em dúvida, levanta, mexe no pote de ração, espera o Purê comer mais 3 ou 4 grãos e vai, acompanhada do felino, deitar. Ok, mais um capítulo escrito, tá lá o Purê, mas aí a escritora de verdade, no caso eu, se sente culpada e fala: putz, mas eu tenho 2 gatos. É mancada escrever só do Purê. Tenho que pôr a Canela de volta. Então, no dia de edição, ela quer colocar aquele capítulo 2 que ela apagou. E como é que faz isso? Não tem como fazer, porque apagou, acabou, morreu. Tem que escrever de novo.
Só que sentar e escrever de novo, aquele capítulo lá que a gente acabou de ver é fácil, porque a gente acabou de ver, a gente tem as screenshots aí na tela. Mas imagina que a gente já tá dias depois de ter escrito ele. A gente já não lembra mais nada. Não dá para reescrever. Como é que faz? E é aí que entra... Bom, é aí que entram soluções possíveis que não usam Git. A primeira é a gente, ao invés de retirar os pedaços, a gente comenta esses pedaços. Ou a gente comenta que tirou um pedaço e salva num documento de pedaços retirados. Qualquer uma dessas opções ia ficar uma bagunça. Porque imagina, cada coisa que você tira, você faz uma sinalização que está tirando e coloca em outro lugar, ou faz uma sinalização ali mesmo e deixa, sei lá, 3 páginas comentadas falando que você tirou aquilo. Nossa, é muita bagunça, de verdade. Falo de quem já tentou fazer isso em escrita de dissertação, tá? Não funciona. E a outra opção é, eu vou salvando novos arquivos a cada edição feita. Então, na edição do dia tal eu salvo isso, na edição do dia tal eu salvo agora capítulo 2. Aí eu escrevi o capítulo 3, eu salvo o capítulo 3. Mas fica muito confuso também. A gente vai acabar com um negócio mais ou menos assim. Então o livro é o que eu comecei a fazer. Mas aí eu tenho o livro 1, que foi a primeira edição que eu fiz de correção só do capítulo 1. Mas aí eu editei, coloquei umas coisas, aí eu chamei de livro editado. Aí depois eu tirei o capítulo 2, e aí eu chamei de livro sem... Loucura, tá? Você tem que ser muito organizado para fazer isso com nome e dar certo. Isso que eu tô falando com uma pessoa só fazendo o arquivo. É aqui que entra uma solução melhor. Então agora a gente pode imaginar uma solução melhor, como diz o slide que está na tela agora. A gente vai usar o Git. O que ele propõe? A gente quer um histórico automatizado de revisões que não só mantenha esse histórico, mas se eu precisar fazer uma junção, vai me ajudar a fazer de uma forma menos trabalhosa. Então, se eu quiser, depois naquele caso lá, que eu queria recuperar o capítulo 2, como é que eu vou fazer isso? Certo? Então, vamos conhecer um pouquinho do Git, nosso amigo de versionamento. Bom, ele é um sistema de controle de versões distribuído, o que é um pouco diferente de outros sistemas de versões que existiam antes e que existem até hoje, que não é distribuído, ou seja, ele consegue ser um pouco mais adequado, um pouco mais eficiente para coisas compartilhadas em muitas pessoas, tá? Ele é criado pelo Linus Torvalds, que é o criador do Linux. Ele basicamente chegou à conclusão de que queria desenvolver uma solução melhor de versionamento do que as que tinham em 2005. Começou a fazer esse desenvolvimento em 2005 e no final do ano de 2005 ele já largou a mão e falou: tá aí, temos aí um negócio pronto que todo mundo tá usando e vocês podem melhorar, né? Então a comunidade começou a melhorar a partir daí. Ele não precisou mais fazer colaborações, a não ser que ele quisesse, mas ele não o negócio estava pronto em primeira versão, né? E a partir daí ele já ganhou o mercado muito, muito rápido. Assim, muito rápido mesmo. Hoje é o principal sistema desse tipo, o principal sistema de versionamento que existe no mercado. Você vai ver que ele é amplamente utilizado e que ele tem uma comunidade extremamente ativa. Então, toda vez que a gente quer fazer uma escolha sobre o que utilizar, né? E principalmente quando a gente está aprendendo, escolher algo que é muito utilizado e que tem uma comunidade muito ativa é uma vantagem, porque você sabe que não só você vai ter muita gente enfrentando os mesmos problemas que você, muita gente aprendendo que nem você, muita gente experiente já que nem você quer ficar. Então, você vai ter muita referência
ao seu lado. E ter uma comunidade ativa indica que essas pessoas que estão aprendendo que nem você, que são experientes que nem você quer ficar, elas vão estar ativamente atuando, seja atuando na produção de melhorias para o projeto, seja atuando na documentação desse projeto, seja atuando nas comunidades para não é enaltecer exatamente o que eu queria dizer, mas para incentivar o uso das coisas, no caso o uso desse projeto, o uso do Git, né? Então, comunidade ativa é sempre uma coisa bem interessante da gente ficar de olho quando está querendo aprender alguma coisa. Se eu quiser aprender uma linguagem, qual linguagem eu vou olhar? A que tiver a comunidade mais ativa pode ganhar até de quem for, se eu estou olhando as mais utilizadas, né? Por quê? Porque a comunidade mais ativa vai me dar mais subsídio para aprender. Bom, e agora a gente vai começar a falar do Git, de como usar o Git. Eu vou instalar o Git no meu computador. Como é que a gente faz isso? Primeira coisa que você faz é ver se ele já não está instalado. Porque se você, como eu, usa Linux, a chance de já ter Git é imensa, tá? Se você não usa Linux, nem Mac, usa Windows, você também tem alguma chance de estar com Git já. Mas é fácil de ver. Entra no prompt de comando ou no terminal e escreve git-version, tá? git-version. E ele vai te responder a versão, se você tiver com ele instalado. Então, se tiver instalado, ele já te dá a versão. No meu caso é 2.34.1 e tá tudo certo. Ah, não me respondeu a versão. Falou que não conhece esse comando git. Tudo bem. Você vai lá e procura git download no seu browser, certo? Você vai encontrar na primeira opção o download do git. Inclusive, você pode ver nesse screenshot que eu tirei do site que a versão mais recente é a 2.45. Aí você vai falar, meu Deus, Marina, minha versão é 2.42, e agora? Fica tranquilo, tá? Não vai ter nada muito dramático aqui no meio desse caminho. Não vai ter nada dramático e que te impeça de usar, não. Tá tudo bem, pode usar que tenha instalado que vai dar certo, tá bom? Aí, para avaliar se tudo deu certo, você faz o Git version de novo. Você vai lá, faz o download. O esquema para instalar é o mesmo que nem você instala quase qualquer coisa. Next, next, next. Próximo, próximo, próximo. E pronto. Ok. Terminado. Tá? E aí, se tudo der certo, você vai fazer o Git version e vai vir a versão. Nesse caso, vai vir 2.45, ao invés de 2.34.1. Ok, instalamos o Git. O que a gente precisa agora? A gente precisa indicar o usuário. A gente precisa indicar quem é que está fazendo as modificações. Quem é que está usando o Git nesse computador. Né? A gente vai fazer, então, um git config -- global, que é para falar que nesse computador, em todas as pastas, quem mexe sou eu. É user.name e o nome. No meu caso, Marina MM, que é meu nome, tá? Se eu quiser saber qual é o que está configurado, eu só procuro como git config user.name e vem o nome que está configurado. A gente vai indicar também o e-mail, tá? Para ficar a identificação completa de quem está usando. Então, git config -- global user.email. E aí, o seu e-mail logo em seguida, certo? Se eu quiser saber qual é o e-mail que está configurado, aí não é tão difícil, é git config user.email. E aí ele vai te retornar o e-mail que está configurado. Outras configurações você pode procurar em git config. Se você for lá no seu terminal e digitar git config, ele vai vir com uma tabelinha falando o que você pode completar nessa opção, tá? Pronto. O Git está instalado. Está configurado com o usuário. A gente já pode começar a fazer um controle de versões. O que a gente vai fazer ao longo desse curso como um todo e especificamente nessa aula? Desse curso a gente vai criar um repositório, adicionar os arquivos que são vigiados no repositório, submeter as revisões, ou seja, colocar nesse repositório quais são as revisões
e retornar a uma versão anterior, a uma revisão anterior. Então, a gente vai fazer esses 4 pontos, focando nessa aula nos nossos 3 primeiros pontos, que é criar um novo repositório, adicionar um novo repositório, submeter as revisões. É importante lembrar que a gente está focando em fazer isso sem colaboração nessa aula. Próxima aula a gente já vai indicar uma colaboração, então eu vou estar mexendo e outra pessoa também vai estar mexendo no meu livro. Eu falei repositório, por exemplo. Eu falei revisão agora, quando eu estava falando do que a gente vai ter nessa aula. Acho que está na hora de apresentar o que são esses conceitos, certo? Então vamos lá. Revisão. Revisão é cada conjunto de alterações em um arquivo. Então, lembra, eu fui lá e escrevi o capítulo 1 e o capítulo 2. Essa é a minha primeira revisão. Aí eu editei o capítulo 1. Eu teria minha segunda revisão. Eu tenho 2 edições, mas o meu capítulo 1 editado é a segunda revisão. Eu escrevi o capítulo 3. É uma terceira revisão. Eu editei o capítulo 2. É uma segunda revisão. É uma quarta revisão, olha só. É uma segunda edição, é uma quarta revisão, certo? Então, cada conjunto de alterações, quando eu identifico e falo, opa, tá pronto isso daqui, se torna uma revisão. Revisão é um pouco diferente de versão, porque versão acaba sendo uma palavra mais abstrata, tá? Eu acabo usando revisão para essas alterações envelopadas e identificadas, né? E a versão pode ser versão que eu enviei para o meu editor. Então, essa versão aqui, com essa revisão específica, com essas alterações feitas, com esse histórico de revisões atrás deles, é uma versão, tá? É essa versão que vai ser levada para o meu editor, por exemplo, tá? Então, a versão, ela é um conceito mais abstrato e que engloba todo esse histórico de revisões para chegar até ele. Repositório. Repositório, essa é uma definição de dicionário, tá? É o lugar onde se guarda, onde arquiva, onde coleciona alguma coisa. Repositório é onde eu vou jogar uma revisão e deixá-la guardadinha. O repositório ele vai falar, opa, nesse dia tal foi feita essa edição nesse arquivo aqui. E a gente tem essa revisão, tá? O repositório é o que vai ficar guardando esses registros, tá? Ele é um grande cofre, um grande armário, um grande armário de registro de revisões, tá bom? Commit. O commit é o que a gente faz quando termina. O commit é a ação de guardar, de registrar aquela revisão nova. Então, eu fui lá, editei meu arquivo, e aí eu falo, pronto, terminei. Fiz as edições que eu precisava hoje. Salvei. Salvar não é commitar. Mas quando eu salvo e falo pro Git, essa é uma revisão, eu estou commitando. O Git vai pegar o que eu acabei de fazer, dar um abracinho e levar lá pro repositório, certo? Então, quando eu falo, pronto, terminei, pode guardar, o Git vai lá e guarda. Isso é commitar. Commitar é um estrangeirismo, a gente já transformou em verbo, mas o commit é esse registro de uma alteração, é uma criação de uma nova revisão. Então, a gente precisa criar nosso repositório para conseguir guardar nossas revisões. Então, eu vou abrir aqui a minha pasta. Vocês vão ver que minha pasta está vazia, nada tem. Então, eu vou começar, criando um arquivo texto com o meu livro. E aqui nesse livro, eu vou ter os 2 primeiros capítulos que eu copiei da minha colinha, né? Porque não vou ficar digitando aqui pra gente. Então, tá aqui meus 2 primeiros capítulos. Depois a gente se preocupa com o resto. Vamos começar pelo começo. Eu vou agora abrir o terminal
nessa pasta para criar o meu repositório. Então, eu vou fazer um git init e falar, olha, aqui dentro dessa pasta, meu livro, eu quero que você crie um repositório para guardar todas as revisões do meu livro e de qualquer outro arquivo que eu coloque nessa pasta e queira vigiar. Pronto. Vocês vão ver que aqui, aliás, vou até aumentar aqui Opa, sempre clico no lugar errado. Tá, aqui a gente tem, eu dei o git init na minha pasta, que é a pasta que está dentro de projetos, meu livro. E aí ele fala, olha, a gente inicializou um repositório vazio nessa pasta. Esse pontinho indica que ela é uma pasta oculta, mas ela tá aqui, ó. Aqui dentro eu tenho a minha pasta git.git, né? Tem várias coisinhas aqui que não me interessam, tá? Isso é domínio do Git, não é domínio meu. O Git que vai mexer ali. Para coisas avançadas a gente pode olhar para lá, mas a gente está num curso de iniciante. Num curso de iniciante a gente não quer se meter com coisa que pode dar problema e com coisa que não é a gente que mexe. É o Git, certo? Agora, eu vou adicionar, eu vou dizer que esse arquivo vai ser visto pelo repositório, que eu quero que o Git vigie para ver se eu fiz uma modificação nele e para que eu possa commitar. Então, eu falo, olha, Git, eu vou mexer nesse arquivo, tá? Então, a gente faz esse git add livro.txt. Poderia fazer também, ao invés de livro.txt, poderia fazer só um pontinho. O ponto indica que todos os arquivos da pasta vão ser adicionados. Nesse meu caso, tanto faz, porque eu só tenho um livro mesmo. Então tá. Aí eu venho aqui, lembrando que meu livro está aqui, né? Eu tenho o capítulo... Opa! Vou fazer capítulo 1 e capítulo 2 escrito não em romano, mas em números normais. Eu vou agora commitar isso daqui, porque tá pronto os 2 capítulos que eu tinha para escrever. Então, eu vou fazer git commit -am. O A estaria fazendo um add caso eu não tivesse feito ele antes. Então, eu poderia tirar, mas acaba ficando... As pessoas acabam criando o costume de colocar eles juntos. Porque se você tiver esquecido de dar esse add antes, ele vai fazer agora. E aí eu vou fazer um comentário, uma mensagem. Então, aqui é capítulos 1 e 2 do meu livro. Poderia ter feito um comentário melhor, tá? Mas aqui, pronto, ele avisou, olha, você fez um commit, esse é o ID do seu commit, é o nomezinho, é o número, o identificador dele. Aqui é seu comentário, é o que identifica para você, Marina, no meu caso, né, qual que é esse commit e os detalhes, né, então, de o que foi mudado. Lembrando que mensagens bem descritivas são extremamente úteis. Então, se eu vou lá e corrigir os erros do capítulo 1, eu digo que está corrigido os erros do capítulo 1. Se eu só corrigir erros ortográficos, eu posso escrever correção de erros ortográficos. E aí você pode deixar os erros gramaticais para outro dia. Ou você pode deixar os erros de continuidade, os erros de coerência para outro momento, sei lá. Bom, tudo bem. A gente aprendeu a iniciar o projeto e fazer um commit. Era tudo que a gente precisava em linha de comando. Por quê? Qualquer outra coisa a mais vai ficando muito mais chato de fazer em linha de comando, né? Então, vão aprender a usar uma ferramenta gráfica que vai ajudar horrores na nossa vida. E nem é a ferramenta mais poderosa do mercado, tá? Que é o GitHub Desktop. GitHub Desktop,
você vai baixar do site do GitHub, você vai procurar GitHub Desktop on Download, vai baixar ele para melhor versão para você. Se você tem Windows, você baixa para Windows, se tem Mac, você baixa para Mac. Eu estou usando um app image, ou seja, é um aplicativo já fechadinho que eu não preciso instalar para Linux, tá? Você tem todas as oportunidades possíveis aqui para usar o GitHub Desktop. E ele serve como uma Graphical User Interface, ou seja, ele vai servir como uma interface gráfica em que a gente não precisa ficar digitando coisa na linha de comando. Por quê? Porque a gente quer diminuir isso, quer diminuir a chance de eu ficar digitando coisa e digitar comando errado. A gente gosta de uma interface gráfica, todo mundo gosta. E aqui eu já aviso, usuários avançados de Git também usam gráficos, tá? Também usam interfaces gráficas para Git. Por quê? Porque ajuda. Então, não fique com essa ideia de que, não, eu quero ser um usuário avançado, eu só tenho que usar a linha de comando. Não, você pode usar uma interface gráfica sim, tá tudo bem. Ainda mais sendo iniciante, que você precisa pegar os conceitos e tornar eles cada vez mais amigáveis para você e ficar à vontade com eles, tá? Por que a gente está usando o GitHub Desktop? Porque ele é simples. Tá? Ele é simples, fácil de usar, ele não é o mais completo, você tem outras coisas mais completas, mas ele é bem simples e faz tudo que a gente precisa fazer, certo? Então, quando você entrar, vai vir essa tela de Welcome to GitHub Desktop, você pode pular o passo em que ele fala para você logar no GitHub, a gente não vai logar no github.com, e aí a gente vai escolher começar, né? Ele fala ou para você clonar um repositório da internet ou para criar um novo repositório no seu disco local, o que não precisa, a gente já usou o Git-init. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar um repositório do nosso arquivo. Né? Então, eu vou abrir aqui o GitHub Desktop. Tá com essa mesma telinha, eu vou adicionar um repositório. E aí eu vou pegar aquele caminho que a gente tinha falado, né? Que é meu caminho aqui, Home Marina Projetos, meu livro. Que é o caminho onde está aquela pastinha do Git. E vou falar, adicionar repositório. Pronto, ele adicionou, tá? Se você for ver aqui no histórico, ele vai ver aqui já que tem um capítulo do meu livro. O capítulo 1 e o capítulo 2, na verdade. Então, eu tenho já um commit, eu tenho uma revisão aqui, tá? Que tem um identificador, inclusive, dessa revisão, qual que é. A partir daqui, a coisa fica cada vez mais tranquila, né? No History, por exemplo, você pode ver todos os commits. Aqui eu já tinha feito alguns commits, então vamos fazer alguns commits para ficar parecido com o do slide. Então, eu já mexi no capítulo 2, agora eu vou mexer no capítulo 3. Eu vou escrever o capítulo 3, certo? Bom, tem aqui meu capítulo 3, vou escrever o capítulo 3, está escrito o capítulo 3, vou salvar. E aí você vai ver aqui no GitHub Desktop que, tadá! Apareceu em Changes, tem um Changed File, tem um arquivo que ele tá ali de olho e vai falar que tá estranho. Então, o que eu vou falar? Vou falar que eu escrevi capítulo 3. Primeira vez que eu escrevo esse capítulo. Tá escrito aqui e vou comitar. Aí ele foi lá e comitou. Se eu for aqui no histórico, tá aqui, escrevi capítulo 3. Posso fazer mesma coisa, escrever o capítulo 4. Pegar na minha colinha o capítulo 4. E
temos aqui o capítulo 4 escrito. Igualzinho estava no texto lá. E, novamente, apareceu aqui no Changes. E aqui eu vou dizer capítulo 4 escrito. Quero que vocês notem também como é que eu tô fazendo essas mensagens, tá? A gente vai discutir sobre isso mais pra frente. Então, capítulo 4 tá escrito. Aí eu posso vir aqui e mudar. Lembra que eu tinha mudado isso Né, não vou fazer essa mudança não, vou até fazer outra mudança. Aí eu posso vir aqui e deletar o capítulo 2, lembra? Então, deletei o capítulo 2, tenho que mexer um pouquinho no começo do capítulo 3. Não, nem preciso mexer, tá tudo certo. Então, deletei capítulo 2. Não há mais participação da Canela. Então, a Canela agora não faz parte mais do livro. Mas aí, a gente percebe que... Peraí, aqui eu escrevi capítulo 3, mas é capítulo 2 agora. E capítulo 3. Isso. E tem uma gata sendo citada nesse capítulo 3. Não tá certo, a gente vai tirar a citação dessa gata. Agora faz sentido. Vai alimentar o gato ou escolher uma história para escrever? Né? Agora tem sentido a história que eu estou escrevendo. Então, agora eu vou fazer edições para aprimorar o texto. E aqui, eu quero que vocês reparem que dá para ver muito bem o que foi feito, né? Essa, por definição, ele costuma vir unified, tá? Então, você vai ver linha anterior, linha nova. O bloco anterior e o bloco novo com o destaque para o que foi editado, tá? Para o que exatamente foi editado. Eu não vou usar assim ao longo desse curso, eu prefiro usar separado, com esse split. Então, eu vejo linha que foi anterior, linha que foi editada, e a edição nova logo do lado, tá? Eu prefiro. Então, aqui dá para ver certinho. Aqui foi a linha 5, o bloco 8, 9, que também foram editados. E agora tá tudo certo, porque eu aprimorei o texto. Então, agora o texto está correto para a ausência da Canela. E vou comitar. Se eu for no histórico, eu vou ter todos os commits e todas as diferenças entre esses commits, certo? Então, em Changes, você vê as mudanças feitas esperando pelo commit. Aí, eu deixei aqui aberto, né, nessa telinha, por algum motivo, deixei isso aqui aberto e fui tomar um chá. Quando eu volto, meu gato passou pelo teclado, né? Eu até traria o gato para passar pelo teclado aqui e fazer uma dramatização, mas não temos, mas tudo bem, o gato passou pelo teclado, eu não vi, eu salvei assim mesmo, vim aqui e não, tô cansada, tá tarde, sabe? Vou vir aqui e vou colocar que eu escrevi o início do capítulo 4 agora. E comitei. E aí eu vou lá só para checar, dar uma olhada no histórico. E opa! Peraí, que mudança é essa? Que absurdo é esse? Eu tirei tudo para colocar um monte de X? Tem coisa errada. Então eu vou vir aqui e tem esse undo aqui embaixo, bem no cantinho, falando que é para desfazer. Porque esse commit foi errado, então eu desfaço. Eu posso desfazer apertando esse undo ali ou aqui
no Undo Commit. Desfiz tudinho do jeito que tava, tudinho do jeito que era, certo? Agora a gente vai criar um repositório no GitHub. O que acontece? É muito bom ter um repositório local. O repositório local, ele serve pra gente... Não, ele vai servir pra gente guardar localmente todas as revisões do nosso projeto. Mas não só é importante eu ter um backup, como é bacana eu ter esse backup das minhas revisões todas também. E isso é o principal. Ele permite que outras pessoas ou outros lugares também acessem isso. Então, às vezes, eu tenho esse backup num HD externo, mas eu não ando com um HD externo por aí. Eu, tendo meu repositório online, eu posso, em outro computador, ter acesso a esse conteúdo. Então, a gente pode criar um repositório no GitHub, tá? E aí, é importante porque traz essa segurança, mas a possibilidade do trabalho colaborativo é o principal. Porque vamos pensar, eu tenho um livro, eu estou escrevendo um livro. Eu quero que meu editor também mexa. E eu não quero ficar mandando e-mail para lá e para cá com revisões diferentes. E aí eu mando, e enquanto ele está revisando um, eu mando outro. Não. Vamos evitar essas coisas. Então, meu editor vai usar o GitHub também. Para isso, eu preciso colocar meu repositório na nuvem. E o GitHub é um lugar que usa o Git para servir de repositório para um monte de gente, para um monte de projetos na nuvem. É muito fácil, muito fácil, muito fácil criar um repositório na nuvem. Eu não quero essas modificações. Eu vou descartar essas modificações. Então, descartando essas modificações, então meu livro não vai ter aquele monte de xxxxxx. Se eu abrir a pasta do meu livro. Oh, meu Deus. Cadê a pasta do meu livro? Aqui. Ele vai estar do jeitinho que a gente quer, com os 3 capítulos, tá? Vou até tirar a pasta do Git da exibição, não quero ver os arquivos ocultos. Agora eu tô aqui no meu GitHub Desktop, eu vou vir aqui em Publish Repository, ou aqui em cima, ou aqui nesse botãozinho azul. E eu quero publicar esse repositório. Aí vai falar, você vai publicar no GitHub Enterprise ou no github.com? Bom, vou publicar no github.com. Ele vai pedir para eu fazer o sign-in, né? Para eu logar. Então, eu vou fazer isso no browser. O login no browser é super simples. No meu caso, eu já estava logada, então ele só abriu o browser para falar, opa, você já está logada, então pode voltar e abrir o desktop. Se não, telinha de login, você faz o login. Se não tiver uma conta no GitHub, você faz uma conta no GitHub. Tendo feito isso, você publica seu repositório, escolhendo qual vai ser o nome. Não quero meu livro, eu só vou chamar de livro, tá? Ele vai ser privado, nem vou dar uma descrição, vai. Livro desenvolvido no curso de GitHub da BD, da base dos dados. E aí, aqui, a organização, no meu caso, vou deixar nenhuma e vou publicar. Pronto, está publicado. Isso tudo está devidamente publicado. Tá? Se você entrar, esse daqui é meu livro. Eu criei como meu livro aqui, mas agora a gente criou ao vivo como livro só. Então, eu vou mostrar aqui como é que vai ficar. Temos aqui o livro.txt. Ele sugere que a gente adicione um readme. A gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente, tá? Que é para explicar o que é. Porque as pessoas, quando elas entram, elas olham direto nisso daqui, nesse pedaço, tá? Mas, por enquanto, eu não tô preocupada com isso, porque sou só eu e meu editor que vai entrar.
Então, tem aqui a nossa descrição, as atividades, quantas pessoas estão de olho aqui, e é isso aí. Só isso, tá? Aí, você vai ver que aqui em cima mudou para Fetch. Agora a gente tem esse Fetch Origin. O que significa isso? Significa que ele vai dar uma olhadinha no repositório e vai ver se tem alterações. Ah, tem alterações? Então, ele vai puxar para o seu repositório. Lembra que pull significa puxar e push significa empurrar. Tem essa tristeza dos falsos cognatos em inglês. Então, toda vez que eu falar pull, eu estou puxando os dados do repositório na nuvem para o meu repositório local, tá? Então, se eu fizer alguma coisa agora, vamos fazer aqui uma modificação no nosso texto. Vou pegar. Vamos fazer uma modificação no texto. Vou colocar aqui um capítulo 4, tá? Estou pegando aqui da minha colinha. Opa, não! Eu vou pegar o capítulo 2 de volta. A gente não pegou o capítulo 2 de volta, né? Então, vamos pegar o capítulo 2 de volta. Vamos pegar aqui no nosso GitHub. Vou pegar aqui no histórico. Eu deletei o capítulo 2, mas aqui tá o capítulo 2, ó. Facinho, tranquilo. De volta. Do jeitinho que eu queria. Agora que eu tenho o capítulo 3. E aqui o capítulo 4. Pronto, todos os capítulos aqui. Então, agora eu vou falar que para comitar isso daqui, eu coloquei o capítulo 2 de volta. Então, reinserção do capítulo 2. Canela. Volta ao livro. Comitei. Maravilhoso. Perfeito. Agora aqui aparece um push origin. O que isso significa? Significa que eu vou empurrar lá para a nuvem também. Porque no meu repositório local isso está certinho. Eu tenho que deixar igual lá na nuvem. Deixei igual lá na nuvem, tá tudo correto. Tem alguma coisa muito legal aqui também. Eu posso vir aqui e falar, bom, eu quero ter figuras no meu livro. Então, eu vou colocar aqui no capítulo 2, agora que tem a canela de volta, vai ter uma foto da canela. E no capítulo 4, vai ter uma foto do purê comendo. Ou dos dois comendo, já que tem os dois aqui nesse pedaço, certo? Então, eu indiquei onde vai ter minhas fotos e vou colocar aqui na minha pasta, uma pasta chamada Imagens, IMGS, que são as imagens. E aí eu vou trazer várias imagens porque eu ainda não escolhi. Eu vou trazer várias imagens para cá, certo? Agora é o momento que todo dono de gato faz, que é mostrar os gatos na internet. Então, aqui eu tenho a foto da canela, outra foto da canela em cima da mesa, 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 uma foto da canela bonitinha, outra foto da canela, outra foto da canela e do purê comendo. Opa, tenho muitas fotos. Qual foto eu quero? Acho que eu vou ficar com essa foto da canela, tá? Eu vou colocar essa foto da canela no lugar foto da canela e essa foto dos dois comendo no lugar da foto dos dois comendo. Então, eu vou copiar aqui, porque ali é só meu banco de imagens, e aqui eu vou falar foto 2, por exemplo, e aqui eu vou falar foto 1.
E aqui, então, eu vou indicar que no foto da canela vai ser foto 1. E no foto do purê comendo vai ser foto 2. Só para eu saber qual foto que é onde. Porque daí, mais que isso, não é problema meu, né? Vai ser problema da edição e daí pra frente. Ótimo. Cheguei aqui e olha só. Tem meu livro, né? Que foi modificado. Por isso que ele tá com um negocinho amarelo. Tem várias imagens que foram adicionadas. Todas essas imagens que estão nessa pasta, eu não só não quero comitar, é meu banco de imagens. Eu não quero que meu Git fique preocupado com um monte de imagem que é só um banco de imagem. Eu não quero que ele jogue isso na nuvem. Eu não quero nada. Eu não quero que ele olhe para isso. Então, ao invés de só desmarcar aqui, que significa que ele não ia fazer o commit, não. Eu vou vir aqui e vou falar ignore folder. Ou seja, ele vai adicionar no ponto git ignore. O que é o ponto git ignore? É uma lista de todos os arquivos que vão ser ignorados pelo Git. Eles não vão ser vigiados pelo Git, tá? Então, aqui eu vou vir aqui e falar, olha, eu não quero nada dessa pasta. Então, ele vai colocar no git ignore, que era um arquivo que não existia, para um arquivo que vai ter só a indicação dessa pasta. Então, agora eu tenho 4 modificações. Uma modificação no livro, que eu indiquei as fotos que eu quero pôr, a foto 1, a foto 2, a foto 1, a foto 2 e aqui o git ignore. Então, nessa revisão o que temos? Inserção das imagens, das fotos, vai, no livro. Pronto. Tudo bonitinho, certo? O que eu vou fazer? Eu vou fazer o que a gente não pode esquecer, jogar lá no repositório. Ah, mas eu quero fazer uma coisa muito legal. Depois que eu terminei de inserir as fotos no livro, eu quero marcar minha revisão. Eu quero falar, olha, essa daqui é a revisão final para o editor. Então, eu vou colocar aqui, revisão. Até colocar o mesmo que a gente pôs aqui. Chamei de primeira versão. Primeira versão editor. Que é a que vai para o editor, tá? Então, eu criei essa tag e agora eu sei que quando eu olhar para todo o meu histórico, eu posso procurar pela tag e falar, essa é a tag que eu mandei para o meu editor. Então, eu vou fazer um push, não posso esquecer de fazer um push, que é para deixar essa tag lá também no meu repositório na nuvem. Fiz um push, empurrei, né? Fiz um push e agora eu tenho essa primeira versão com essa tagzinha. Legal. O que a gente vai fazer agora? Chamar o editor. É isso que a gente vai fazer na próxima aula. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado. Nessa aula a gente aprendeu bastante coisa. A gente saiu do zero e já tá fazendo push na nuvem. A gente já tá empurrando nossas revisões na nuvem, tá? O que a gente vai fazer na próxima aula é justamente colocar o editor na história. Então, como é que a gente vai lidar com o editor e eu mexendo ao mesmo tempo no meu projeto, certo? Muito obrigada e até mais!